Conforme o artigo 75 do Regimento Interno, invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Primeiramente, quero cumprimentar os colegas vereadores, nossa assessoria jurídica, nossa secretária da Casa, presidente dos progressistas Elvira aqui presente, munícipes aqui presente e quem nos acompanha através da página do Facebook. Primeiro ato, passamos para análise e votação da ata da sessão ordinária 1774 de 2026, do dia 1º de abril de 2026, onde que todos os vereadores já receberam a ata. Há alguma objeção à ata 1774? Não havendo nenhuma objeção, coloco a ata em votação. Quem for favorável, permaneça sentados e os contrários que se levantem. A ata 1774 de 2026, aprovada por unanimidade de votos. Passamos para a leitura dos comunicados. Peço ao primeiro secretário, o vereador Marcelo, que faça a leitura do projeto de lei 1741 de 2026. Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, quem nos assiste aqui presencialmente, também quem nos acompanha pelas redes sociais, desejando a todos uma boa noite. Senhor presidente, senhores vereadores, saúdo os nobres membros da Colenda Câmara Municipal de Vereadores, oportunidade em que apresento o presente projeto de lei 1741/2026, que autoriza em caráter emergencial e por tempo determinado a contratação de cargos para atendimento dos serviços de educação. O município de Nova Roma do Sul tem o dever e a responsabilidade de manter os serviços públicos sem interrupção, atendendo a população da melhor maneira possível. E para cumprir com esta obrigação legal, especificamente na área educacional do ensino infantil e fundamental, necessita de pessoal em quantidade suficiente para realizar todos os serviços que são oferecidos. Reconhecendo que ocorrem adversidades, fatos imprevisíveis que fogem ao planejamento da administração, a própria Constituição Federal autoriza a contratação direta para atender necessidade temporal e excepcional, nos exatos termos do que está previsto no projeto de lei. Vossas Excelências poderão constatar pelo conteúdo do presente projeto de lei, atende às disposições formais e legais vigentes. No caso em concreto, todos os referidos cargos atualmente são ocupados por agentes públicos contratados, nos exatos moldes, até que se realize concurso público, o qual foi realizado e, inclusive, servirá de base para a contratação, ordem de lista. Entretanto, é muito arriscado ao orçamento do município realizar a contratação efetiva por concurso público, enquanto não se tem a certeza de que a demanda é permanente, considerando a variabilidade do número de estudantes a cada ano letivo, uma garantia aos cofres públicos e por decorrente respeito ao interesse público que se faça a contratação temporária a fim de suprir demandas que apenas se tem por hora. Considerando o andamento do ano letivo, os motivos de saúde que motivaram o afastamento de alguns servidores temporários e a realização de uma oficina para o resgate histórico sobre a cultura municipal é caso de urgente demanda, restando evidente a excepcionalidade prevista no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. Em face da necessidade de provimento das demandas sob pena de prejuízos à comunidade escolar. Ante o exposto, submeto o mencionado projeto de lei à elevada apreciação de vossas senhorias, solicitando sua decorrente aprovação e colocando-me à disposição para prestar esclarecimentos pertinentes. Cordialmente, Roberto Panassolo, prefeito municipal. Também peço ao vereador Marcelo que faça a leitura da moção de aplausos 01 de 2026. Moção de aplauso ao jornal A Notícia de Nova Roma do Sul em reconhecimento à significativa marca de sua 300ª edição. A Câmara Municipal de Vereadores de Nova Roma do Sul, por meio do vereador Marcelo Luiz Panassolo, proponente, vem respeitosamente apresentar a presente moção de aplauso ao jornal A Notícia de Nova Roma do Sul, em reconhecimento à significativa marca de sua 300ª edição, a ser celebrada no mês de abril do corrente ano. Justificativa.
Ao longo de sua trajetória, o jornal A Notícia tem desempenhado um papel fundamental na comunicação e na informação da comunidade de Nova Roma do Sul, contribuindo de forma ética, responsável e comprometida com a verdade dos fatos. Sua atuação constante fortalece a transparência, valoriza os acontecimentos locais e registra a história do município, tornando-se um importante elo entre os cidadãos. Alcançar a expressiva marca de 300 edições é motivo de grande orgulho para toda a comunidade, refletindo o empenho, a dedicação e a credibilidade de todos os profissionais envolvidos na produção do jornal. Trata-se de um marco que simboliza a perseverança e a relevância da imprensa local no desenvolvimento social e cultural do município. Diante disso, esta Casa Legislativa manifesta seu reconhecimento e aplauso ao jornal A Notícia, desejando que continue sua trajetória de sucesso, sempre levando informação de qualidade à população. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Nova Roma do Sul, 2 de abril de 2026, autor, vereador Marcelo Luiz Panassolo, subscrito pelos vereadores Odete Araldi Bortolini e Tiago Betti. Peço agora à segunda secretária, a vereadora Rosângela, que faça a leitura do pedido de providência 01 de 2026. Bom, boa noite aos colegas vereadores, todos os presentes na casa e os que nos assistem pelas redes sociais. Assunto: correção de inconsistência do portal de transparência. Senhor presidente Márcio André Rossi, a vereadora Vanessa de Bortoli, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência solicitar que seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal o seguinte pedido de providência. Solicitação: que seja realizada com a máxima urgência a correção das informações relacionadas à justificativa dos gastos disponíveis no portal de transparência do município, tendo em vista que há inconsistência que vem sendo verificadas há algumas semanas. Justificativa: o portal de transparência é uma ferramenta essencial para garantir o acesso da população às informações públicas, assegurando a lisura da fiscalização dos atos da administração. Considerando que já faz algumas semanas que o portal apresenta falhas nas justificativas dos gastos, torna-se indispensável a correção imediata dessas informações. Destaca-se que o papel do vereador fiscalizar é correto a aplicação dos recursos públicos, sendo fundamental que os dados estejam atualizados, complexos e acessíveis à comunidade. Nova Roma do Sul, 4 de abril de 2026, Vanessa de Bortoli. Agora peço ao vereador Marcelo que faça a leitura do pedido de providências 02 de 2026. Solicitação de apoio ao transporte intermunicipal. Que o Poder Executivo Municipal adote medidas de apoio e incentivo ao transporte intermunicipal recentemente retomado no município, considerando sua importância fundamental para a população, especialmente nas áreas de educação, saúde e trabalho. Solicita-se em especial: 1. Estudo e implantação de auxílio ou subsídio para estudantes, facilitando o acesso ao ensino em outros municípios. 2. Apoio no transporte de pacientes da saúde que necessitam deslocamento para atendimentos fora do município. 3. Parcerias com a empresa prestadora do serviço, visando garantir a continuidade, qualidade e viabilidade econômica do transporte. 4. Campanhas de incentivo ao uso do transporte coletivo, valorizando o serviço e ampliando sua utilização pela população. Justificativa: após mais de 7 anos sem transporte intermunicipal, o município voltou a contar com esse serviço essencial, representando uma grande conquista para a comunidade. No entanto, a ausência de apoio efetivo do Poder Executivo pode comprometer sua continuidade, prejudicando a comunidade que depende desse meio para acessar serviços básicos em outras cidades. O transporte coletivo não é apenas uma alternativa, mas uma necessidade, sendo fundamental para garantir o direito de ir e vir, o acesso à educação, à saúde e ao trabalho, além de contribuir para o desenvolvimento do município. Diante disso, é imprescindível que o poder público atue de forma conjunta, fortalecendo e incentivando esse serviço, para que ele se mantenha ativo e beneficie toda a população.
Nestes termos, Nova Roma do Sul, 7 de abril de 2026, Vanessa de Bortoli Poi, vereadora. Feita a leitura dos comunicados, nós temos o projeto de lei 1741/2026, que estará na ordem do dia. Na tribuna livre, hoje nós não temos ninguém inscritos. Agora passamos para o grande expediente, onde nós temos 7 vereadores inscritos. Então, pela ordem, convido agora o vereador José para que ocupe a tribuna. Cumprimento ao presidente Márcio, colega vereadores, nossa secretária Eliana, assessoria jurídica Eduardo e Vinícius. Cumprimento aqui também ex-vereador e colega Zelvi, presente aqui na casa, público que nos assiste aqui e quem nos acompanha através das redes sociais. O motivo hoje de usar a tribuna é fazer um comentário a respeito da volta do ônibus, do transporte de Nova Roma a Farroupilha, onde que estava desativado por um tempo, e todos nós sabemos que esse ônibus voltou a fazer essa linha transporte aqui de Nova Roma. Dizer que totalmente favorável a esse transporte, momento algum irei ser contra esse transporte, mas quero dizer aqui, me direcionar um pouquinho ao pedido de providência número 02, feito pela vereadora Vanessa, alguma colocação que foi feita aqui, alguma também live que foi feita perante a sociedade, aonde que a vereadora Vanessa quer comprometer de qualquer forma o poder público com o transporte à volta da linha. Dizer que desde a época do Marino, lá em 2008, eu fui um que acompanhei a volta desse transporte. O Douglas, quanto a gente brigou para trazer esse transporte de volta para Nova Roma Sul, vereadora Vanessa. Tu não é a primeira que tenta, vereadora. A gente tentou por várias vezes e a gente sabia da dificuldade de se manter esse ônibus, de se manter. Quero dizer aqui, no período de providência, aqui no 2, aonde que eu apoio o transporte de pacientes de saúde. Jamais eu irei apoiar que iria para a saúde com um ônibus coletivo. Jamais. Até porque, vereadora, tu foi uma que justificou aqui dentro que iria trazer um carro para levar os mais necessitados. E hoje, querer empurrar o cara que vai para o médico dentro de um ônibus. O cara vai chegar em Caxias, vai ser largado lá no centro. Vamos citar um exemplo, um cara lá de 80 anos. Onde é que ele vai parar esse cara? Onde é que ele vai parar esse cara? Vai de manhã, vai voltar de noite? Hoje o transporte da saúde leva o paciente lá na porta do hospital, faz o exame e busca. Por que nós vamos comprometer e dificultar a vida de quem precisa? E não é um passeio, nós devemos combater quem vai passear com o transporte da saúde, fazer isso sim. Agora, quem vai em busca de solução para a saúde, nós não devemos piorar, nós devemos melhorar. Essa é uma justificativa. Aqui também, da ausência do apoio do Poder Executivo. O Poder Executivo não está ausente, ele está presente. Portanto, nós temos hoje os universitários que pagam R$2,50 a passagem. Como é que o Executivo está ausente? Ausente a quem? Então, transporte para a saúde. Ausente a quem o Poder Executivo está? Eu não vejo o Poder Executivo ausente. A gente sabe que tem uma minoria que precisa desse ônibus. A gente sabe. E ninguém vai ser contra desse ônibus. Mas tem alguma coisa aqui dita aqui que contradiz com o que é feito. Contradiz com o que é feito. Quero dizer aqui, os alunos que saem aqui de meio-dia, que embarcam aqui na frente da prefeitura, são largados aonde em Caxias de meio-dia quando saem daqui? Quem busca esses alunos que saem de meio-dia aqui? Quem que busca esses alunos? Quem que busca os alunos que saem de Nova Roma e vão para Antônio Prado? Quem que seria a linha que faria? Quem que seria a linha que faria? Então é fácil exigir do executivo algo, atrapalha em outra parte.
jamais, vou dizer de novo, serei contra o transporte que voltou a fazer a linha. Sou favorável, que eu sei que tem quem precisa, é uma minoria, mas a gente não pode comprometer com as pessoas que mais necessitam por esse motivo. Quero dizer que nós tínhamos o transporte de Nova Roma, Antônio Prado, Walter, fazia o transporte, foi multado e parou por a denúncia de alguém. Então, o difícil não foi reativar o que faltava. O problema é acabar com o que tem. Esse é o problema, acabar com o que tem. Nós devemos dar, incentivar o transporte que voltou, mas nós não devemos também manter as nossas empresas aqui em Nova Roma. Nós temos o Walter, que vai a Antônio Prado, nós devemos manter. Ele não pode parar com o transporte. Nós temos o Aderoldo, ele deve permanecer. Ele ajuda muita gente aqui. Nós temos o Ricardo Comim, que transporta os universitários. Isso tem que manter. O município quer que as empresas daqui não parem, quer que andem. Inclusive é que venham, não que parem, que andem, mas não comprometendo com o que está dando certo. Algo assim, às vezes se contradiz aqui na casa, priorizando o que mais necessita, e às vezes a gente quer jogar lá de qualquer jeito. Eu quero dizer que nós devemos dar apoio às nossas empresas aqui. E aquela que voltou, ninguém está contra a empresa que voltou. Ninguém está contra. Está totalmente favorável à empresa que voltou. Mas prioridade também para as nossas empresas que estão aqui, que elas não é de hoje que estão ali prestando um trabalho para a nossa comunidade. Buscando a reativação da outra empresa e afundando o que nós temos, isso não leva a lugar nenhum. Não leva a lugar nenhum. Então, quero dizer, nós não devemos acabar com o que nós temos, manter o que nós temos, que está funcionando e está dando certo, e torcer que quem venha também que dê certo. E dar apoio e incentivo a quem mais precisa, tanto na área da saúde como na educação, e dizer que o Poder Executivo está presente, sim, apoiando esse trabalho. Neste momento, então, convido a vereadora Rosângela para que ocupe a tribuna. Bom, boa noite a todos os mencionados de antes. O que eu quero falar aqui seria sobre um momento que já passou, que seria sobre a Páscoa. Que a Páscoa é um momento de renovação, tempo de refletir, sobre a esperança, o recomeço, o amor ao próximo e a solidariedade. Hoje eu quero aqui fazer um agradecimento muito especial ao João Batista, a Grace e a Isabel, e a quem de forma espontânea contribuiu com o que podia. Essas pessoas que, com um gesto simples, mas cheio de significado, mostraram o verdadeiro espírito da Páscoa. Sem tanta manifestação para chamar a atenção, sem pedir nada em troca, apenas se uniram, colocaram a mão na massa e levaram carinho em forma de ovos de Páscoa para as crianças mais carentes e idosos. Isso se diz solidariedade de verdade. É fazer com o coração, com o que se tem, e transformar pouco em muito na vida de quem precisa. Que esse exemplo inspire mais atitudes assim, simples, humildes, mas profundamente humanas, e com respeito, com admiração e com o que chegaram a fazer ali na Páscoa, que não fizeram assim, querer aparecer, fizeram um gesto de solidariedade, e fica aqui o nosso agradecimento, então, a elas,
que sempre estão ali, né, à disposição das pessoas que precisam e ajudam também a quem precisa. Muito obrigada. Neste momento, então, convido o vereador Rutinês para que ocupe a tribuna. Presidente Márcio, saúdo o colega presidente Márcio, os colegas vereadores, o nosso presidente do Partido Progressista, Zelmir, a nossa secretária Eliana, a nossa assessoria jurídica e todos que nos assistem aqui e os de casa também. Bom, hoje eu quero comentar sobre a visita que nós tivemos do nosso colega assessor do Guilherme Pazin, onde ele estão demonstrando uma boa vontade de ajudar a nossa cidade. Então a gente tem que ter essa parceria desses deputados para fazer um bom trabalho juntos. Então fomos visitar o asfalto do sentido São Valentim, que vai ser uma obra muito boa, vai beneficiar muita gente, onde a renda lá é muito boa também. Fomos visitar a creche que está sendo feita, que vai ser uma obra espetacular, onde a gente vai ter que correr atrás de muito recurso, porque a parte de mobília, completar ela não vai ser fácil. A casa do idoso, que está indo super bem também vai ser está sendo um empreendimento muito bom. A ponte, que muitos dizem que está parada, está andando, que é uma obra que vai ser magnífica. Então, todos nós juntos vamos ter que saber se abraçar, correr atrás dos nossos deputados e tal, para conquistar verbas, para conseguir concluir esses trabalhos. Queria também, falar sobre o Velocross, que vai ter agora sábado e domingo também, onde o poder público ajuda muito o esporte, o poder público ajuda muito nos esportes da Nova Roma. Temos mais a festa da Nova Treviso também, o Sagrado Coração de Jesus, que vai ser domingo também, estão todos convidados, será uma ótima festa. E quero dar um toque, como aqui é um canal de informação também, que passaram para mim esse golpe, não caí no golpe, mas quem tem problema quem tem causas judiciais e tal, os malandros estão todo mundo em cima, correndo atrás e tal, para passar os golpes. Então, prestem muita atenção quando que for alguém que estiver ligando, mandando mensagem e tal, que estão com problemas judiciais e tal, abra o olho, que são muito golpistas. Isso aí tá terrível, tá uma coisa terrível mesmo. Então, abra o olho sobre isso também, viu, gente? Então, agradeço, Márcio. Tenham todos uma boa e abençoada noite. Neste momento, então, passo a presidência ao vereador José. Neste momento, convido o vereador Márcio para ocupar a tribuna. Penso as saudações que eu já fiz anteriormente. Hoje eu vim falar aqui numa notícia que saiu no jornal O Pioneiro de Caxias, publicou uma matéria analisando os gastos das câmaras de vereadores nos municípios do porte do nosso município de Nova Roma. Ali tem os 10 municípios que mais gastam com o legislativo. Daí nós temos aqui em primeiro lugar André da Rocha, Pinhal da Serra, União da Serra, Esmeralda, Montauri, Santa Teresa, Vista Alegre do Prata, Coronel Pilar, Guabiju e Monte Belo do Sul. E aí fizemos a mesma conta com o nosso município, com a nossa Câmara de Vereadores. Os gastos nossos mais do dobro a menos. Mais do dobro a menos que essas 10 câmaras citadas aqui. Só não consegui ver em que posição o nosso município ficaria. Mas fizemos aí e o nosso gasto é bem abaixo dessas câmaras que temos aí. Isso demonstra que a nossa Câmara tem atuado com responsabilidade e respeito com o dinheiro público. Somos uma das câmaras que menos gasta, sempre buscando economizar para que os recursos possam se retornar em benefícios para a nossa população. A Câmara de Vereadores de Nova Roma sempre foi exemplo de contenção de despesas e de gastos. Fazer um trabalho, demonstrando que é possível fazer um trabalho sério, mesmo gastando pouco dinheiro público. Cada economia realizada significa mais recursos disponíveis para investimentos importantes e principalmente em áreas essenciais como na saúde, educação e infraestruturas. É importante destacar que esse pensamento de responsabilidade está alinhado com o trabalho do nosso prefeito, que cada ano tendo que cuidar cada vez mais ainda dos recursos públicos
Diante desta nova realidade, com a diminuição do repasse do ICMS, que até já foi debatido em audiência pública que tivemos há poucos dias atrás. O Executivo também já está trabalhando dentro dessa nova realidade com a reforma tributária que vem aí, principalmente para os municípios pequenos como o nosso, vai ser muito impactado. O nosso município já está sendo afetado na questão dos repasses do ICMS. Temos aqui também nos gráficos de 2025, recebemos o mesmo valor de ICMS do ano de 2023. 3 anos depois, recebemos o mesmo valor e a tendência é que para o ano de 2026 tenha ainda mais redução. A redução do ICMS traz grandes desafios para todos nós, em especial para a Nova Roma do Sul, que precisa manter o equilíbrio das contas públicas, mesmo com a diminuição da arrecadação. Economizar hoje é garantir que não falte recursos para os serviços essenciais. Precisamos continuar investindo na saúde, na educação também, que constrói o futuro das nossas crianças. Precisamos investir na agricultura, que é a base da economia do nosso município e o sustento de muitas famílias. Para finalizar, presidente José, quero destacar que o nosso município, tanto o Poder Legislativo como o Executivo, tem feito sua parte, atuando com responsabilidade e gastando sempre o essencial para a nossa população. Seguiremos economizando onde for possível para continuar fazendo mais e melhor por Nova Roma do Sul, sempre pensando no bem-estar da nossa população e no futuro do nosso município. Era isso, senhor presidente, por hoje. Obrigado, vereador Márcio. Então, neste momento, devolvo a presidência. Neste momento, convido a vereadora Odete para que ocupe a tribuna. Boa noite a todos. Saúdo o presidente Márcio, colegas vereadores, os assessores Eduardo Vinícius aqui, assessora da casa também, secretário da casa, público aqui presente e quem nos acompanha pelas redes sociais. Tomo esse espaço hoje para falar de 3 assuntos e todos eles referentes a estradas, a acessos. Em primeiro lugar, quero falar sobre a estrada, o segundo acesso para a linha Gustavo Vaz. O acesso que entra ali, que desce o Morro dos Daló, como todo mundo conhece, até o Riacho lá embaixo, que se encontra em estado muito precário. Inclusive, ontem me ligaram e disseram, olha, passei de caminhão hoje quase que estava difícil de caminhão. Caros, dependendo como passam, quase a cavalo em função das pedras. Hoje à tarde me ligaram dizendo que bom que a prefeitura foi e levou uns caminhões de terra, estava lá com o trator esteira, preenchendo um pouco dando mais condições, tapando um pouco as pedras, dando mais condições de traficabilidade lá. Também temos a informação que a patrola está com problemas, que não está dando conta ali, então, enfim, não está patrolando em função que está com problema. Mas então quero chamar a atenção que realmente nós temos que evitar esforços, que esse sempre foi um trecho muito crítico e que dificulta muito a vida daquelas pessoas que moram naquela região. Sabemos que é uma produção de trabalhadores que produzem muito, que trazem renda para o município e que é o caminho que eles têm para escoar sua produção. Sabemos que tem chovido pouco, a estrada daí com a passagem de muitos caminhões para escoar a estrada, ela acaba se deteriorando mais ainda. Mas então a gente pede sim uma atenção especial sempre ao poder público para que olhem para esses trechos que são mais que trazem mais dificuldades para a nossa população. Então, que bom que hoje está sendo já feito um trabalho de dar um pouco melhor condições para aquele trecho. Também quero falar da obra que teve ali em Castro Alves, quando da estrada do Raul Bortolini, ali, quando fizeram
o asfalto ali, foi retirada a parada de ônibus que tinha ali nesse espaço. Então, quero reiterar aqui agora publicamente o pedido que eu já fiz, já conversei com o prefeito, já conversei com ele pessoalmente sobre isso, que a comunidade cobra para que coloquem de volta a parada de ônibus lá, que é um espaço, é um local, é uma proteção que as pessoas têm para esperar o pessoal da saúde, as vans da saúde, os carros da saúde, os alunos que esperam o transporte né, para ir para a escola, tanto os do município como os que vão para estudar fora daqui para o ensino superior. E também agora temos o ônibus, né, Vanessa, que também as pessoas usam as paradas de ônibus para esperar o ônibus e usarem esse transporte, que quero te parabenizar publicamente pela tua garra, pela tua dedicação, e que bom que retornou isso. Agora vamos torcer que ele se mantenha, né? Talvez haja necessidade de fazer uns ajustes que ele não se sustente diariamente, mas tomara sim que com alguns ajustes, pelo menos uns 2 dias por semana, que ele se mantenha para ajudar as pessoas que dele necessitam. E o terceiro assunto aqui, também referente às estradas, então, reitero sim, então, o pedido para instalação dessa parada de ônibus, que ela tinha anteriormente, ela estava ali instalada nas proximidades do Pinheiro ali, que é a referência, né? Talvez tenha que rever o local ali em função dessa rótula de acesso que foi feita, mas que ela é de extrema importância e a comunidade pede a recolocação, então, desta parada de ônibus. E o terceiro assunto é a obra da estrada da DRS 448. Muito aguardada essa obra, sabemos da importância que ela tem e da grandiosidade dessa obra. Pelo seu tamanho, nós sabemos que é proporcional ao desconforto e aos problemas que uma obra desse porte vai trazer. Para quem trafega ali, já pode observar que tem trechos que vão ser instaladas sinaleiras de pare e sigue, tem trechos com uma pista só, tem 2, 3 equipes trabalhando ao mesmo tempo até a ponte. Então, a gente pede sim que as pessoas se reorganizem no seu tempo, se reorganizem nos seus compromissos. Eu faço direto, 4, 5 vezes por semana esse trecho, e a gente às vezes tem que ficar parado uns 15, 20 minutos. Então, toda a obra traz desconforto, mas ela é uma obra importantíssima, porque ela vai fazer contenções das encostas, onde a gente espera que com esse investimento todo a gente tenha menos problemas futuramente, por ser uma serra muito íngreme e de uma geografia que realmente causa muitos desmoronamentos, e também é uma obra muito importante para a contenção da via. Então, realmente, a gente pede então o cuidado e a diminuição da velocidade nesse trecho, e que as pessoas se reorganizem nas suas agendas, nos seus compromissos fora, e que realmente saiam com antecedência, porque pode haver paradas, pode haver situações em que não se consiga concluir esse trecho como habitualmente se fazia. Então, era isso, essa minha contribuição junto à comunidade e à sociedade que a gente representa. Então, é isso, senhor presidente. Muito obrigada. Convido o vereador Marcelo para que ocupe a tribuna. Colegas vereadores e vereadoras que nos assistem aqui, todos que estão de casa. Eu queria fazê-lo na semana passada, mas acabei me passando. Mas hoje eu não poderia deixar e não fazê-lo nesta data, que é parabenizar a nova diretoria da Associação Amigos de Nova Roma, onde nós tivemos a eleição agora na terça-feira da semana passada, onde o presidente Tranquilo Tessaro foi reconduzido ao cargo com algumas trocas na diretoria, e ele fica por mais 2 anos, biênio 2026-2027. Então, desejar à Associação Amigos de Nova Roma que um belo trabalho, dizer que eu creio que a Câmara de Vereadores ela é parceira no que for necessário para ser esses recursos que estão em caixa muito bem administrados, aplicados aqui no nosso município, e a gente sempre tem cachorro escaldado com qualquer coisa, tem medo de tudo, né?
E a gente sempre tem aquele receio que venham a acontecer de novo os fatos que aconteceram uma vez. Então, esse dinheiro que está em caixa, eu creio que ele sempre vai ser uma reserva, uma segurança para nós, que se acontecer alguma coisa, a associação estará pronta para fazer efetivar ali um trabalho de recuperação o mais breve possível. Torçamos para que isso nunca se repita, mas se acontecer, teremos ali com certeza a Associação Amigos de Nova Roma e aqueles recursos que todos nós sabemos foram arrecadados e que foi feita a prestação de conta naquela data, poderão ser de grande utilidade e que nós não tenhamos, então, a necessidade de esperar por outros órgãos para que as nossas estradas, nossas necessidades sejam atendidas. Então, parabéns à nova diretoria da Associação Amigos de Nova Roma. Eu vou pegar o gancho da vereadora Aldete sobre as estradas municipais. E aqui, vereador Aldete, e eu já aproveito, acho que tenho mais vereadores, eu me lembro quando nós, vereadores, aprovamos, Tiago, tu te lembra aquele empréstimo para fazer os asfaltos de Trajano, na parte de baixo, na parte de cima, na Salete, certo? Eu me lembro que naquela época, até hoje eu estava mexendo na minha documentação, acabei encontrando todo aquele projeto de lei e aqueles cálculos que foram feitos daquela vez. Parecia uma coisa vultuosa, absurda, né? Mas se nós analisarmos o custo daquele empréstimo com o benefício que aquelas comunidades tiveram, acho que a gente acertou. Eu acredito que nós fizemos o certo, porque hoje, né, nós já temos lá um benefício muito bom para as comunidades. Você quer uma parte, vereador Thiago? Eu concedo seu problema. Boa noite, colega vereador. E só para acrescentar bem rápido, hoje se for fazer aquele asfalto, aqueles trechos de asfalto com o reajuste do combustível, eu acho que o empréstimo, o juro vale a pena pagar, porque se não me falha a memória, vai ter um reajuste ali de 20 a 30% no quilômetro de asfalto. Então, acho que valeu a pena mesmo o investimento na época. Embora vai ser pago o juro, mas hoje a realidade, hoje o asfalto ele se tornou bem mais inflacionado. Obrigado, colega. Perfeito, vereador Tiago. E aí, entrando nesse gancho que a vereadora Aldete falou, eu acho que aquela comunidade de Gustavo Vaz, ali onde nós pleiteamos, eu também estive essa semana na Secretaria de Obras pleiteando melhorias lá naquele trajeto, e nós temos aqui no planejamento para 2026 uma pavimentação projetada, uma pavimentação de 2,5 km em diferentes trechos, investimento de 2 milhões. Esse investimento já certamente vai ser ultrapassado, porque o quilômetro de asfalto hoje não custa mais 1 milhão, não custa mais 1,2 milhão. Com certeza, que nem o senhor falou, ele custa muito mais. Então, de repente, essa comunidade, eu acho que neste momento é que merece mais atenção, porque é uma das comunidades mais distantes, com uma produção gigante. E por que eu falei do empréstimo? Porque se de repente daqui a pouco não tiverem os recursos municipais, que talvez se use o mesmo critério, de fazer um empréstimo para aplicar para aquela comunidade, que se pagar a longo prazo, mas beneficiar todas aquelas pessoas que estão morando e tem uma produção gigante ali naquela comunidade, vereadora Odete. Então eu acredito que você poderia somar tudo isso, né? E acredito que atendendo aquele trajeto de asfaltamento, e claro que eu gosto sempre de frisar que nós estamos na busca de emendas para conseguir a pavimentação, mas se essas não vierem, que isso seja feito para beneficiar aquela comunidade que talvez seja, no momento, o maior gargalo de pavimentação pública do município de Nova Roma do Sul. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Neste momento, convido a vereadora Vanessa para que ocupe a tribuna. Gostaria de cumprimentar, senhor presidente da casa, colegas vereadores, público que nos acompanha aqui presente, pessoal que está nos assistindo através da transmissão. Boa noite a todos. Bom, como eu já fui criticada aqui no começo dessa sessão, né, eu gostaria de dizer aqui para o vereador que sabia que o transporte do Antônio Prado, ele está clandestino? Você sabia disso? Se ele tivesse tudo bem, tudo certo, ele simplesmente não seria multado. Se ele foi multado, é porque tem alguma irregularidade. Nada acontece se não for multado. Né? Então, se ele foi multado, é porque tem irregularidade e o transporte do Antônio Prado está clandestino. É por isso que a Metroplan atuou. E mais, vereador,
Você sabia também que o transporte dos universitários, ele está irregular? Pelo jeito, está aqui na casa há tanto tempo, mas não fez a tarefa de casa, né? Esse transporte que leva os universitários, ele está totalmente irregular. Se vocês pegarem um contrato lá de 2024, vocês vão ver que esse contrato, ele fala lá de som, de iluminação, mas parece que não leram o contrato. Se tivesse lido o contrato, ia ver que ele está irregular. Inclusive, tem uma cláusula lá que diz que devia estar em dia com a Metroplan e com o DAER. Essa cláusula foi adicionada agora no ano passado, né? Que esse transporte universitário ele deve ter todas as vistorias, deve ter tudo que precisa de regimentos ali da Metroplan e do DAER. E esse transporte, ele está? Vai ver no portal de transparência, vê lá se tem toda a documentação, né? Porque parece que não estão olhando para o portal de transparência, tanto que era 4 semanas que esse portal ali não estava no ar, né, que tive que fazer um pedido de providência, graças a Deus, obrigada ao executivo que atendeu o pedido, e hoje a gente consegue ver os gastos, aonde que está indo o dinheiro público, né? Então esses gastos agora a gente consegue visualizar. Tem vereador assoprando aqui no meu lado, mas é exatamente isso, né? Exatamente isso, porque realmente a gente precisa consultar o portal de transparência. Não precisa fazer o burburinho aqui não. É só olhar no portal de transparência. Quem não sabe, é só me chamar que eu posso ensinar ali para ver o que está acontecendo, né? E vocês sabiam que se acontece alguma coisa com esses dois transportes, tanto do Antônio Prado quanto os universitários, se acontecer algum tipo de acidente, quem que vai responder por isso, né? Quem que vai responder? Sou eu? Sou eu, vereador, que vou responder por isso? Parece que ela não está acompanhando, né? Parece que o papel aqui do prefeito parece que está aqui no vereador, né? Porque parece que o vereador também não falou com o prefeito, porque em reunião o prefeito falou que iria utilizar tanto o pessoal, queria estudar essa possibilidade do pessoal da saúde, e ninguém falou de pessoas com mais de 80 anos. Ninguém falou que ia botar no transporte uma pessoa de 80 anos. A pessoa vai estudar essa possibilidade, uma pessoa de 15, 20 anos não pode ir no transporte? Então, vou ter que justificar isso, porque parece que não entenderam. E era só ter falado com o prefeito, porque isso veio do prefeito também, né? O prefeito, em reunião, ele falou para o pessoal que estava ali na reunião que sim, que era possível o pessoal da saúde e também os estudantes, né, utilizarem esse transporte. Mas tudo bem, né? Tudo bem, já que não tem essa conversa, parece que o prefeito está aqui dentro da sessão, não que está exatamente no executivo, né? Então, eu quero dizer para vocês que eu nunca também prometi que aqui eu tivesse um carro da saúde, que é o que fica me criticando aqui, né? Eu nunca prometi carro da saúde, pessoal. Comunidade, eu nunca prometi carro da saúde. Eu apenas sugeri que fosse necessário, porque a população me procurou uma senhora idosa que não conseguia caminhar, não tinha condições de entrar dentro de uma van, e por isso que pediu esse transporte, né? Não foi a vereadora Vanessa que prometeu, foi simplesmente por esse motivo das pessoas às vezes não conseguirem entrar dentro de uma van e para ter esse transporte. Então, agora, se quiserem vir aqui mentir, colocar coisas ali para a comunidade, é mentira, né? Tanto que é mentira que durante 7 anos ninguém nunca sequer foi procurar a Metroplan para colocar esse transporte de volta, né? Agora vem dizer que foram em busca desse transporte, se coloca à disposição. Aqui dentro dessa casa não foi gravado, mas esse mesmo vereador me disse que esse transporte não era possível vir. Somente quando vinha por a ponte de Nova Pádua, aí sim, esse transporte era capaz de vir para cá, mas se não, né, era muito impossível. Era muito impossível. Muito impossível que esse transporte chegue. Vereador, por favor, presidente, coloca ordem nessa casa. Né? Então, é isso, pessoal. Para vocês verem, comunidade que nos assiste, vocês sabem quantas vezes essa mesma pessoa, eu acho que já faz um mês aqui, que vem aqui, só me critica, só critica. Critica por quê? Critica porque alguém está trabalhando. Né? Porque se critica alguém, é porque está incomodado, porque tem esse alguém que está trabalhando aqui nessa casa, né? Porque se não fosse, né, não estaria criticando. Né? Então, pessoal, eu quero dizer para vocês, para a comunidade, inclusive, essa semana mulheres me procuraram, me dizendo, coitadinha, Vanessa, coitadinha de você, olha o que você passa dentro da Câmara de Vereadores. Mas eu quero dizer para a comunidade que nos assiste, né, olha o que você passa com esse vereador ali nessa Câmara. Eu escuto isso, sim, das mulheres. Eu escuto, né? Então, eu quero dizer para toda a população que pode me criticar, né? Eu prefiro ser criticada do que ser esquecida. Eu prefiro ser criticada do que ser ignorada, porque quando criticam, né, podem criticar, eu espero que me critiquem sempre, porque quando me criticam, mais vão falar do meu nome e mais eu vou crescer.
Então, eu quero agradecer aqui ao vereador Marcelo. Pode ir à vontade, né, presidente, por favor, né? Eu quero agradecer ao vereador Marcelo, que em uma fala durante a sessão, o vereador Marcelo, que já está há 4 mandatos aqui, né, vereador? Ele sabe exatamente o papel do vereador, porque ele falou que vereador não é para fiscalizar outro vereador. Que se tivesse alguém para fiscalizar, ele tinha o pessoal do partido dele, né? Exatamente isso, né, vereador Marcelo? Então, o vereador está aqui é para fiscalizar o executivo, para fiscalizar o prefeito, para fiscalizar o que o poder público está fazendo, para fiscalizar o portal de transparência. O vereador está aqui para isso, né? Não está aqui para criticar, ficar criticando o colega. Povo, vocês estão pagando um vereador que está vindo aqui só criticar o trabalho da outra colega. Escutem isso. Depois, quando ele for pedir voto ali na sua casa, lembrem disso. Está sendo pago com o seu dinheiro para vir aqui só criticar a colega. Boa noite. Neste momento, vamos entrar na ordem do dia, onde o primeiro a ser votado é a moção de aplauso 01 de 2026. Peço ao vereador Marcelo que faça a leitura do texto. Então, vamos para a parte dos comentários. Alguém gostaria de comentar a moção de aplausos 01 de 2026? Não havendo ninguém, vereador Odete está com a palavra. Eu estava fazendo um cálculo aqui, colega vereador Marcelo, proponente desta moção, a qual eu e o colega Tiago também subscrevemos, que ele está atuando aqui, são 300 edições, né? Elas são mensais. Significa que faz 25 anos que esse jornal está trazendo notícias, está trazendo informação, está chegando na casa do povo nova-romense. E também as pessoas de fora daqui, que eu sei que tem umas que pegam e levam para as famílias de fora. Então, acho que é merecido essa moção de aplausos, porque é alguém que faz. Pode ser que algumas pessoas não gostem do jornal. Ninguém precisa gostar de tudo, né? Mas ele tem a sua marca e está há 25 anos trazendo a notícia, trazendo a informação. E eu sei que tem pessoas que vão nas comunidades nos domingos, senhores de idade, só para buscar o jornal para levar para casa durante a semana a ler. Então, compactuo contigo, subscrevo sim e parabenizo, então, pela longevidade de se manter num trabalho como este. Alguém mais gostaria de comentar a moção de aplausos? Vereador José. Obrigado, presidente Márcio. Quero dizer que, com certeza, esse jornal, a notícia, ela chega nas casas, leva informação para a nossa população aqui de Nova Roma, está fazendo o trabalho de informar a nossa comunidade, mas também dizer também que nessa informação que ela traz, dizer da contribuição tanto do executivo como o legislativo tem com o Jornal da Notícia. Dizer que hoje nós estamos aproximadamente em torno de 28 mil anual da contribuição por parte do executivo e do legislativo dessa notícia. Dizer que ela está fazendo a parte dela, mas também o poder público está fazendo a parte dele por contribuir para que essa notícia chegue até a população de Nova Roma. Era isso, vereador Márcio. Vereador Marcelo está com a palavra. Eu agradeço primeiramente ao vereador Tiago, ao vereador Odete, por terem subscrito, e acredito que os demais vereadores também, se aprovarem esta moção de aplauso, porque ela não vem homenagear só essa última edição. Ela vem homenagear desde a primeira edição. E eu me lembro lá no início, eu sempre pude acompanhar muito bem o jornal. Ele não era deste proprietário que hoje tem, ele já passou por 2 ou 3 proprietários, se eu não estou enganado. Lá no início ele não tinha nenhuma subvenção do poder público. Ele começou na cara e na coragem, começou numa inauguração aqui
no casarão, na parte de baixo. Eu me lembro que ali ainda deve ter a edição número 1 num quadro. E o jornal é isso aí, vereador Dete. Ele serve como meio de comunicação até por poder público, quase que o meio oficial para aquelas pessoas, principalmente as de mais idade, que não têm tanta intimidade com as redes sociais, com a internet, de receber no final de semana. A gente nunca pode esquecer também que aqui na cidade ele é distribuído de casa em casa gratuitamente. As pessoas não pagam. Hoje tem outros jornais, assinaturas, que tu tem que pagar por mês. O nosso jornal, ele é mensal e gratuito. Obviamente que ele tem os seus custos e ele precisa de uma subvenção para se sustentar, como qualquer condição e qualquer função que nós teríamos. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Alguém mais gostaria de comentar a moção de aplausos? Não havendo mais ninguém que comente, coloco a moção de aplausos 01/2026 em votação. Que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Moção de aplausos 01/2026 aprovada por unanimidade de votos. Passamos agora à votação do projeto de lei 1739/2026. Peço ao primeiro secretário, o vereador Marcelo, que faça a leitura do cabeçalho. Prorroga até 31 de dezembro de 2026 a vigência do Plano Municipal de Educação aprovado pela Lei Municipal 1301 de 18 de junho de 2015. Então, agora estará com a Comissão de Constituição e Justiça para que faça a leitura do parecer. Vereador Presidente Loris. Boa noite a todos. Cumprimentar o presidente, colegas vereadores, público aqui presente e que nos acompanha pelas redes sociais. O relator desse projeto será o vereador José. Está com a palavra o vereador José. Obrigado, vereador Loris. Comissão de Constituição e Justiça, Câmara de Vereadores de Nova Roma do Sul. Parecer 09/2026. Relator José Luiz Comem. O projeto de lei número 1739/2026, iniciativa do Poder Executivo Municipal, tem o objetivo de prorrogar até 31 de dezembro de 2026 a vigência do Plano Municipal de Educação aprovado pela Lei Municipal número 1301 de 18 de junho de 2015. No aspecto constitucional, a proposição encontra o amparo do artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, que assegura ao município a competência para legislar sobre o assunto de interesse local, bem como nos artigos 25 de 2014, no mesmo diploma que tratam do direito à educação e do planejamento educacional, guardando harmonia com a Lei Orgânica Municipal, especialmente em seus artigos 18, inciso 1º, e 19, inciso 5º, que assegura a atuação do ente local na promoção de políticas públicas educacionais. No que se refere ao aspecto formal, a proposição não apresenta vícios de iniciativa, uma vez que a matéria se insere na competência do chefe do Poder Executivo para dispor sobre a organização administrativa e os serviços públicos municipais, conforme estabelece os artigos 49 e 50, inciso 2º da Lei Orgânica Municipal. Quanto à legalidade, verifica-se que o projeto observa a legislação vigente, especialmente no que se refere à continuidade das diretrizes educacionais e manutenção do planejamento municipal, não havendo óbice jurídico de sua tramitação, uma vez que a prorrogação do prazo visa garantir a constitucionalidade, eficiência e segurança jurídica de execução das metas do plano em curso. Diante do exposto, o parecer do relator é favorável à tramitação do projeto de lei número 1739/2026 e os demais membros acompanham o voto do relator. Loris, presidente, José Luiz Comim e Tiago Betes, membros. Está com a palavra o presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico e Fiscalização e Controle Orçamentário, vereador Rutinês. Obrigado, presidente Márcio. Eu farei o parecer serei o relator desse parecer. Matéria projeto de lei 1639 de 2026. Relatório. Prorroga até 31 de dezembro de 2026 a vigência do Plano Municipal de Educação, aprovado pela Lei Municipal número 1,
1301, de 18 de junho de 2025. Análise. Verifique-se que o presente projeto de lei implica, nesse momento, aumento do direito de despesas públicas, tampouco cria obrigações financeiras ao município. Trata-se da medida de caráter administrativo e normativo, que visa apenas prorrogar a vigência de instrumento já existente. Além disso, a continuidade do Plano Municipal de Educação contribui para a adequação e execução das políticas públicas já previstas no orçamento municipal, evitando descontinuidade de ações que poderiam gerar prejuízos à gestão dos recursos públicos. Importante destacar que em eventual implementação de novas metas ou ações decorrentes de futura previsão do plano deverá observar os limites estabelecidos pela legislação orçamentária vigente, especialmente o Plano Plurianual, PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e a Lei Orçamentária Anual, LOA. Dessa forma, sob o ponto de vista orçamentário e financeiro, a proposição mostra-se adequada e compatível com as normas vigentes, não apresentando óbices de sua aprovação. Conclusão. A Comissão de Fiscalização e Desenvolvimento Econômico e Controle Orçamentário, em reunião sobre a presença de todos os membros, avaliou o parecer e opinião pela aprovação do parecer do projeto de lei sobre ótica de responsabilidade e planejamento e gestão, podendo seguir seu curso regimental. Câmara Municipal de Vereadores, Nova Roma do Sul, 7 de abril de 2026. Presidente, Rosângela Maria Cepo, membro. Odete Bortolini, membro. Então, Obrigado. o projeto de lei 1739 de 2026 está em discussão. Alguém gostaria de comentar o projeto? Vereador Lores está com a palavra. Eu só vou opinar em favorável a esse projeto em virtude de que é só uma prorrogação de prazo para se adequar mais às normas, né? Não tendo nenhum prejuízo à educação. Então, sou totalmente favorável. Alguém mais gostaria de comentar o projeto 1739? Vereador Odete. As exposições de motivo deste projeto foram lidas quando este projeto deu entrada na casa semana passada. Então, vou retomar algumas questões aqui, até para quem nos acompanha hoje e talvez não lembre do que se trata, então, para se familiarizar e entender o que a gente está votando no momento. Na exposição de motivos deste projeto, ele diz que o Plano Municipal de Educação ele constitui mecanismo estruturante e garantia de direito à educação. Ele traz orientações, metas, estratégias e ações voltadas à melhoria da qualidade do ensino, à universalização do acesso e à promoção da equidade educacional. Também diz que a prorrogação, ora proposta, justifica-se pela necessidade de assegurar a continuidade das políticas públicas educacionais, evitando lacunas normativas e administrativas que possam comprometer a execução de programas, projetos e ações em cursos. Também diz que a extensão do prazo de vigência permitirá a realização de diagnóstico atualizado da educação municipal, com base em dados concretos e na escuta qualificada da comunidade escolar. Diz também que destaca que a prorrogação não implica na estagnação das políticas públicas, mas, ao contrário, assegura a manutenção das metas já estabelecidas, ao mesmo tempo em que cria condições institucionais para o seu aperfeiçoamento. Retomo isso como escopo do que eu trago aqui. O Plano Municipal de Educação ele é de 2015, foi aprovado aqui na Casa, né, pela Lei 1301, de 18 de junho de 2015, sendo que a duração dele é de 10 anos. Os planos municipais por uma década. E dentro disso, o município tinha como dever de ir acompanhando, fazer as revisões do plano, avaliando, fazer os diagnósticos, cuidar dos prazos, né? Então, por que eu trago isso? Porque se ele tem 10 anos, ele é importante. Quando a política de educação pensa num plano, é para estruturar os municípios,
estruturar o Estado, porque isso veio do nacional, é para estruturar os estados, estruturar os municípios para que a sua política da educação ela se adeque, tome os rumos, sabe, faça a manutenção das suas diretrizes. Então, a questão dos prazos ela é importante para o diagnóstico da educação municipal, da política municipal da educação, e para que trace rumos quando necessários. Então, trago isso aqui para quem nos acompanha para saber disso. Claro que se o diagnóstico, o novo Plano Municipal de Educação, ele não foi avaliado, ele não está ali pronto para o Conselho Municipal de Educação fazer a sua aprovação, é óbvio que essa casa vai aprovar, porque precisamos disso legalizado. Mas só chamar a atenção que ele é um plano decenal para a comunidade compreender e que quando se estabelece prazos é para que realmente os municípios façam o seu diagnóstico, façam a sua avaliação. E quero acrescentar aqui, antes que depois venham dizer, né, disso, eu sei da qualidade da educação do nosso município, sei das premiações que o município está tendo com isso, do selo da educação infantil do nosso município, da inclusão, sei disso. Nós somos um município bem estruturado e isso se deve pelo trabalho, pela capacidade, pela qualificação do quadro de profissionais que atuam na educação, tanto na educação da creche, da pré-escola, como na educação até o 5º ano que está com o município, e também quero estender e parabenizar os profissionais da educação que trabalham no nosso município até o ensino médio. Então, nosso município está bem, mas só para esclarecer a população que já não sei se passou por esta casa uma prorrogação em 2015, quando do vencimento, mas que eu me lembro que estava aqui, não passou, mas que tinha seu prazo, então, a vigência de 10 anos. Então, para situar, já declaro que sim, sou favorável à prorrogação, mas que a atenção aos prazos é fundamental para corrigir cursos e tornar a nossa educação ainda mais precisa, exata, adequada e que cada vez tenhamos mais orgulho, né, da educação, dessa política tão fundamental para o desenvolvimento das pessoas e, consequentemente, do nosso município. Muito obrigada, senhor presidente. Alguém mais gostaria de comentar o projeto? O vereador José está com a palavra. Obrigado, vereador presidente Márcio. Quero dizer que totalmente favorável a esse projeto. Dizer que a nossa educação aqui de Nova Aroma, presidente Márcio, colega vereadores, nos últimos dias ela teve até um destaque de bom índice, de bom trabalho aqui por parte da administração, do secretário Cristiano, onde que está levando a pasta da Secretaria de Educação, ao contrário do que a gente vê nas informações, nas notícias nos últimos dias, que o nosso estado ficou abaixo da média da educação aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? E nós aqui em Nova Aroma, graças a Deus, já tivemos também em outras áreas, saúde por vários anos em primeiro lugar, e também a educação nós estamos levando em bons números, praticamente dentro das melhores educações, 10 melhores educações do estado. Então, está totalmente favorável a esse projeto, como a gente sempre incentivou a saúde, a educação e os resultados a gente tem, não é por acaso que acontece. E quero também aqui destacar, vereador Márcio, da ata aqui, 19 de fevereiro de 2025, onde a vereadora Vanessa, repetir mais uma vez, ela disse que queria buscar um carro adaptado para a saúde e até hoje não veio. Obrigado. Alguém mais gostaria de comentar o projeto 1739? Não havendo mais que queira comentar o projeto, coloco o projeto de lei 1739 de 2026 em votação. Quem for favorável permaneça sentado e os contrários que se levantem. Projeto de lei 1739 de 2026 aprovado por unanimidade de votos. Peço ao primeiro secretário, o vereador Marcelo, que faça a leitura do endosso do projeto de lei 1741 de 2026. Autoriza em caráter emergencial e por tempo determinado a contratação de cargos para atendimento dos serviços de educação.
Está com a palavra o presidente da Constituição e Justiça, vereador Loris. Obrigado, presidente Márcio. O relator desse projeto será o vereador Tiago. Está com a palavra o vereador Tiago. Obrigado, colega Loris. Parecer 10 de 2026. Projeto de lei número 1741/2026. O projeto de lei número 1741/2026, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, tem por objetivo autorizar em caráter emergencial e por tempo determinado a contratação de cargos para atendimento dos serviços de educação. O projeto de lei em análise dispõe sobre a autorização para a contratação temporária de profissionais, visando atender necessidade excepcional na área da educação do município. Quanto à legalidade, a matéria entra em amparo no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, que autoriza a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Verifique-se que a proposição atende aos requisitos legais, uma vez que caracteriza a situação excepcional e temporária, decorrente de afastamento de servidores e demandas específicas no ensino. Prevê contratações por prazo determinado. Observa os princípios da administração pública, especialmente a continuidade do serviço público. No que se refere à constitucionalidade, não há vícios formais ou materiais. Estando o município no exercício de sua competência legislativa para dispor sobre a organização e funcionamento dos serviços públicos locais. Quanto à técnica legislativa, o projeto apresenta a redação adequada e compatível com as normas vigentes. Diante do exposto, o parecer do relator é favorável à tramitação do projeto de lei número 1741/2026. Os demais membros acompanham o voto do relator. Presidente Loris Sosnowski, membros José Luiz Comim e Thiago Betti. Está com a palavra o presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico e Fiscalização e Controle Orçamentário, vereador Rutinês. Obrigado, presidente Márcio. A relatora desse projeto será a colega Odete. Está com a palavra a vereadora Odete. Parecer número 10/2026 da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário. Matéria, projeto de lei número 1741 de 2026. Relator, Odete Araldi Bortolini. Relatório. Autoriza em caráter emergencial e por tempo determinado a contratação de cargos para atendimento dos serviços de educação. Análise. As contratações visam suprir afastamentos legais de servidores e atender necessidade excepcional, garantindo a continuidade dos serviços públicos, conforme previsto no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, estão previstas: 2 agentes de educação infantil, licença gestante, 1 agente de serviços gerais, afastamento por saúde, e 1 professor de história com carga horária de 20 horas semanais para projeto pedagógico específico. As contratações para os cargos de agentes serão realizadas com base em concurso público vigente e prorrogado, respeitando a ordem de classificação, enquanto o cargo de professor será preenchido por processo seletivo simplificado. Do ponto de vista orçamentário, as despesas possuem caráter temporário e substitutivo, não representando aumento real de despesa, estando compatíveis com a Lei Orçamentária Anual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Além disso, não há comprometimento de limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que não se trata de despesa permanente. Conclusão. A Comissão de Fiscalização, Desenvolvimento Econômico e Controle Orçamentário, em reunião sob a presença de todos os membros, avaliou o parecer e se opinou pela aprovação do parecer do projeto de lei sobre a ótica da responsabilidade de planejamento e gestão, podendo seguir seu curso regimental. Câmara Municipal de Vereadores da Nova Roma do Sul, 7 de abril de 2026. Presidente Rutinês Santi, membros Rosângela Tiepo e Odete Araldi Bortolini. Alguém gostaria de comentar o projeto de lei 1741? Vereadora Rosângela.
Eu queria deixar explicado para quem também está nos ouvindo em casa, que disseram como é que estão contratando ainda pessoas. Então, eu vou dizer que com essas 4 vagas, 2 agentes de educação infantil, elas são gestantes. Então, logo, logo, elas estariam afastadas e tem que ter, para não parar com a continuidade do trabalho, tem que contratar outras pessoas, que elas vão estar em licença gestante. E uma agente de serviços gerais, também ela vai fazer uma cirurgia e não dá para parar, tem que dar continuidade no trabalho dela. E essa professora de história, eles estão montando um projeto de resgate histórico para o desenvolvimento dos alunos. E o objetivo é contar histórias, trazer os avós, as pessoas que fazem artesanato mais próximo assim, dos alunos. Então, também tem que ser contratada, que essa aí também pediu para sair, e tem que ser contratada essa professora de história. Então, por isso que são contratadas essas pessoas no contrato emergencial, umas por causa de saúde, né? Ou que vai fazer cirurgia, as outras que são gestantes, e essa professora de história que pediu para sair e vão fazer o processo seletivo. Por isso. Obrigada, presidente Márcio. Alguém mais gostaria de comentar o projeto? Vereador Marcelo está com a palavra. Senhor presidente, colegas vereadores, a gente já por muitas vezes aprovou nessa casa projetos para a educação, projetos para a saúde de contratos emergenciais. Este ano aqui nós já aprovamos um para a contratação de 2 médicos clínicos gerais 20 horas. Nós aprovamos aqui uma contratação emergencial de 1 agente comunitário de saúde 40 horas semanais. Certamente estaremos aprovando este aqui, que agora é um professor de ensino de história com formação exigida em história, como diz no próprio projeto de lei, com uma carga horária de 22 horas semanais, e 2 agentes de educação infantil e serviços gerais já explanados pela vereadora Rosângela, os motivos que farão com que eles se afastem dos quadros que temos hoje aqui. Eu acredito, senhor presidente, que quando o prefeito manda para a Câmara de Vereadores um projeto de lei em regime de contratação emergencial, é porque há a real necessidade de contratação desse funcionário. Então, esses projetos que eu falei aqui, do médico, de médico geral, de agente comunitário de saúde, muito pleiteado pela vereadora Rosângela, muitas vezes até com uma quantidade maior, se me corrija se eu estiver errado, né? E mais agora, dessas profissionais, a gente não pode parar, o município não pode parar. O próprio projeto de lei, a exposição de motivos, diz que as coisas acontecem nem sempre dentro do planejado. As gravidezes que tiveram das 2 não é uma coisa que é planejada pelo município. A cirurgia é uma questão de saúde que a gente não tem como interferir. Como é que nós vamos votar contra esse tipo de projeto de lei? Cabe a nós, no meu entender, aprovar, fiscalizar e cobrar que esses que passam nesses concursos sejam chamados, até porque o próprio projeto de lei, a exposição de motivos, diz que a regra será pela continuidade no próprio concurso que já está em vigor. Alguém mais gostaria de comentar o projeto? Não temos mais ninguém que queira comentar o projeto 1741 de 2026. Coloco ele em votação. Quem for favorável permaneça sentados e os contrários que se levantem. Projeto de lei 1741 de 2026, aprovado por unanimidade de votos. Esclarecimentos pessoais, nós não temos ninguém inscrito hoje. Recados finais. Neste final de semana, teremos a festa em honra ao Sagrado Coração de Jesus, na Capela de Nova Treviso. Interessados em participar, entrar em contato com os festeiros e ingressos antecipados e no dia. Concluída a ordem do dia, conforme fala no regimento interno, agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão do dia 8 de abril de 2026.